Boa tarde, turminha do sétimo ano. Tudo bem com vocês, turminha linda? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Espero que sim, né? Então, meus amores, na aula anterior, a gente viu aí no capítulo 7, né, que vem com o tema população brasileira. Vimos no cenário 1 sobre a população brasileira, sobre a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade. Vimos também sobre o crescimento vegetativo, né, sobre a fecundidade. E hoje faremos a correção da atividade que vocês realizaram, referente ao cenário 1, né? E daremos continuidade ao capítulo 7, aí no cenário 2, 3 e 4. Ok, meus amores? Então, primeiro a gente vai vocês prestem atenção na aula, né? Primeiro farei a explanação sobre o cenário 2, 3 e 4 e logo em seguida farei a correção da atividade anterior. E também tem uma proposta de atividade para vocês, certo? No sétimo ano, continuando aí o capítulo 7, né? Na aula anterior a gente viu o cenário 1, vocês realizaram a atividade e agora a gente vai ver aí do cenário 2 ao 4. Depois a gente corrige a atividade que vocês realizaram sobre o cenário 1, né? A atividade que vocês realizaram na aula anterior, que foi aí na página 174 e 175, certo? Então, gente, no cenário 2 vem com o tema O Mundo em um País, ou seja, a imigração e sua contribuição para a formação da população brasileira, certo? Então, quando a gente fala assim nessa questão da população, vocês sabem, né, que o Brasil ocupa a quinta posição, né, entre os países mais populosos do mundo. Porém, como a gente está cansado de saber sobre isso, é pouco povoado, ou seja, parece até um pouco confuso, né? A gente fala assim. Por quê? Porque apresenta poucos habitantes por quilômetros quadrados, diferente de alguns países como o Japão, né? Que possui um número elevado aí de habitantes por quilômetros quadrados. Então, gente, quando a gente fala também no Brasil, é interessante a gente frisar que poucos países do mundo, eles são considerados tão acolhedores como o Brasil. Então, o Brasil é um país muito acolhedor, né? Então, aí como a gente viu aí nos conteúdos anteriores, quando a gente viu sobre a imigração brasileira, né? Porque tudo é continuação. A gente sempre está falando sobre imigração, sobre população, né? Isso, a cultura brasileira. Então, e a gente viu aí nos capítulos anteriores que poucos países do mundo são considerados tão acolhedores como o Brasil, né? Ao longo do tempo, vários povos vieram para o Brasil. Eles vieram em busca de quê? De melhores condições e de um destino melhor. Então, uns vieram por vontades próprias, né? E outros forçados. Como a gente viu aí sobre a questão dos escravos, né? Que vieram forçados para trabalhar. Então, vieram imigrantes de outros continentes, né, como os europeus, asiáticos, africanos, e juntaram aí aos indígenas, né, para criar essa miscigenação de nossa população. Ou seja, os portugueses, italianos, os russos, chineses, quem mais? Os urucânios, né? Os espanhóis, os alemães. Ou seja, os alemães também, né? Que a gente não pode deixar de falar que os alemães eles tiveram um importante papel no processo dessa diversificação da agricultura, né? E também no processo da urbanização e industrialização. Ou seja, influenciou, né? Eles influenciaram aí em grande parte a arquitetura das cidades, né? Ou seja, a paisagem física social brasileira. E os alemães também,
eles difundiu aí no Brasil a questão da religião, né? A religião protestante e a arquitetura germânica, contribuiu também para o desenvolvimento urbano, né? E da agricultura familiar. Eles também introduziram no Brasil o cultivo do trigo, né? Então, tudo isso foram conquistas alemãs, né? Isso dos alemães. Então, no domínio também religioso, há também de reconhecer essa questão dessa influência também, né? Nesse caso aí da religião. É a influência dos pastores, padres e religiosos descendentes de alemães, certo? Então, ou seja, várias igrejas foram implantadas com a chegada dos imigrantes. E esses imigrantes também contribuíram para a questão da população, né? Da construção do espaço da população brasileira. Eles contribuíram para o crescimento populacional também, que foram aí, no livro de vocês tem, aí no século XIX, né? Na década de 1930, que foi o período em que o crescimento vegetativo, que é o que? Estão lembrados que a gente falou do crescimento vegetativo? Que é a diferença entre a taxa de natalidade, né, e a taxa de mortalidade, que juntamente aí na questão do índice migratório determinará, né, ou seja, irá determinar o índice final do crescimento demográfico, ou seja, num determinado território. Então, esse período aí, como a gente está falando aí de 1930, o crescimento vegetativo era muito baixo. E nesse período ampliaram a oferta de mão de obra para a questão da cafeicultura, né? E também para a questão da industrialização, que foi aí no início do século XX, certo? Então, e Getúlio Vargas também, ele implantou aí uma lei no ano de 1934, que foi a lei de cotas de imigração. E qual era o objetivo, né? Tinha como objetivo proteger o mercado de trabalho para o brasileiro e garantir a questão da estabilidade econômica, né? Então, e sobre a estrutura da população economicamente ativa, né? Que é PEA, o que é que significa? É o conjunto de pessoas que trabalham ou estão à procura de um emprego, né? Ou seja, constitui aí o potencial da mão de obra. Então, e são três os fatores aí da atividade econômica. Vocês verem isso sobre as atividades econômicas, vocês verem desde do segundo, terceiro, quarto ano, a gente vem vendo, vocês estão vendo, né, essa questão aí do setor primário. Como vocês sabem, são as atividades importantes, né, que inclui aí o que? A pesca, a agricultura, a pecuária, o que mais? A mineração, né? Ou seja, atividades não urbanas, né? Já o setor secundário é o setor que transforma a matéria-prima, né, extraída no caso, pelo setor primário, ou seja, em produtos de consumo ou em máquinas industriais. Ou seja, são as atividades de transformação, né? Então, essa questão do setor secundário são as atividades de transformação. Já o setor terciário corresponde aí às atividades de comércio, né, e bens, ou seja, a prestação de serviços, compreende também todas as atividades de comércio, né, de prestação de serviços de comércio, como educação também, transporte, o que mais? Administração pública e privada também, né, bancos. E nesse setor, né, no setor terciário, nós temos também o setor formal e o setor informal. Então, no caso do setor formal, ele é composto por trabalhadores, né? Ou seja, com trabalhadores com carteira assinada. Já o setor informal, ou seja, é onde o trabalhador não apresenta vínculo empregático, certo?
Entenderam, meus amores? Então é isso. O cenário do cenário 2 ao cenário 4 traz essas questões aí. Então agora vocês irão realizar, né, as atividades aí da página 100